É com muita alegria e muita felicidade, né? A gente está muito grato ao Senhor por estarmos aqui iniciando mais um podcast na Contramão. Para você que nos acompanha pelo YouTube da igreja, saiba que este programa também ele é transmitido simultaneamente pela Rede Fé, um FM aqui na nossa cidade de Campina Grande, que há muitos anos tem uma parceria conosco e tem sido sempre parceira, sempre permitindo que a gente possa aí ocupar um tempo na programação dessa rádio para que nós possamos pregar o Evangelho. E todas as terças-feiras, às 20 horas, pela Rede Fé, você pode acompanhar o podcast na Contramão. E hoje, como vocês podem ver, estamos aqui acompanhando a irmã Adriana, que vai cumprimentar a todos e já aproveitar, passar para todos aí as nossas redes sociais, né, irmã Adriana? Boa noite, amados irmãos, né, amigos que nos seguem. Né, já convido, é com alegria, né, mais uma vez um programa na Contramão, né, de estarmos aqui, né, esperamos que esse programa, né, o que a gente vai discutir, né, vai trazer aqui para vocês de reflexão, possa acrescentar mais de Deus na vida de vocês, né, e convidar vocês para nos seguir nas redes sociais, né, temos o Instagram, né, da Igreja CG, temos o YouTube, né, que vai estar sendo transmitido, que é a Igreja em Campina Grande, e temos o Instagram também da Rede Fé, não é isso? Nos sigam por lá, que vocês vão encontrar muita palavra, muita reflexão, vocês vão ganhar muito do Senhor. Amém. Também aqui a irmã Joselma, cumprimentar todos aí, irmã Joselma. Saúde a todos com a paz do Senhor. Hoje nós temos por tema, né, do programa, já adiantando aqui para os amados irmãos, ouvintes e telespectadores que nós estamos no YouTube, né? Isso. Graças ao Senhor, alcançando aí sem fronteiras, alcançando todo o planeta, que o YouTube é mundial. E hoje nós vamos falar um pouquinho da humanidade perfeita de Cristo. Vamos desfrutar 3 características, né, do Senhor, entre tantas, né, infinitas características que o Senhor tem. Vamos enfatizar hoje 3 características e pedimos a você que nos acompanhe com a sua Bíblia também. Vamos aqui desfrutar de alguns versículos. Seria interessante que você nos acompanhe, né, com a Bíblia. Então, desde já, né, é um prazer para nós estarmos aqui. E graças ao Senhor por essa grande oportunidade para nós e para vocês, né, de desfrutar da palavra. Amém. E como ela falou, né, Joselma acabou de falar, que é importante estar com a Bíblia. Amém. A gente já vai começar aqui lendo alguns versículos, que está em Mateus capítulo 12, do versículo 9 em diante, até o 21, na verdade, do 9 ao 21. Do 9, ele vem mostrar um pouco que o Senhor realizou uma cura. Amém. E após realizar essa cura, os fariseus começaram a conspirar contra o Senhor, porque ele realizou aquela cura num sábado. Verdade. E aí, do versículo 15 em diante, é que eu queria destacar, que ele diz o seguinte: mas Jesus, sabendo disto, ou seja, que os fariseus estavam conspirando contra a sua vida, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Amém. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Aleluia. Então, aqui nessa passagem, que fala uma profecia a respeito do Senhor Jesus, a gente vai destacar 3 pontos. O primeiro deles é que não o expusessem à publicidade. O segundo é que mostra que Jesus não contenderá, nem gritará. E o terceiro, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. A gente vai tocar nesses 3 pontos ao longo do programa. E para iniciar, a gente vai destacar aqui esse primeiro, que
o Senhor não buscava publicidade. A gente até separou aqui um versículo que está em Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 36. Nessa passagem aqui, Marcos 7, 31 a 36, vem mostrar que o Senhor realizou uma cura de um surdo e gago. E no versículo 36, no 35, o Senhor fala: abriram-se-lhes os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Logo após o Senhor realizar essa cura. Mas aí no versículo 36, o Senhor diz mais: mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Então, quando o Senhor realizou essa cura, Ele não buscava que houvesse uma publicidade, nem que as pessoas divulgassem essa cura que Ele fez, né? Ele não fazia a cura como se hoje as pessoas, como a gente fala muito em rede social, as pessoas buscam muito hoje seguidores. Então, se fosse naquela época que Jesus buscasse publicidade e houvesse Instagram, o Senhor fazia a cura e publicava no Instagram. Mas não era isso que o Senhor buscava. O Senhor buscava aqui Ele permanecer anônimo, Ele não queria publicidade de maneira alguma. Mas Ele, como diz aqui o versículo, né? Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais o recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Então, no coração do Senhor não havia o desejo de que Ele não fazia aquilo para obter reconhecimento. Ele não fazia aquilo para obter reconhecimento humano do que Ele estava fazendo, né? Ele realizava as curas, buscando, ali em comunhão com Deus, fazer a sua vontade, mas a publicidade via, consequentemente, em decorrência da divulgação que aquelas pessoas que eram curadas realizavam. Mas, como o versículo deixa claro, não era um desejo do coração do Senhor. E aí, até aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 1, o Senhor fala uma advertência para nós que o servimos, que diz o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então, quando a gente faz e serve ao Senhor, a gente deve buscar agir dessa forma, sem buscar alcançar dos homens algum reconhecimento, mas fazer tudo para que o nome do Senhor seja glorificado, para que Ele de fato apareça e que nós, assim como o Senhor, a gente permaneça um pouco oculto, né? Mas que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Aí, quando Danilo falou de reconhecimento humano, me lembrou justamente isso, a questão do serviço ao Senhor, né? Qual o cristão, né, que não quer servir ao Senhor, né? Nós fomos salvos, recebemos um chamado para servir a Deus, né? E muitas vezes, no nosso serviço, né, talvez alguns queiram ser reconhecidos, muitas vezes ficam até chateados, aí não foi reconhecido, aquele irmão não, eu dei uma proposta, uma ideia, vamos fazer dessa forma, e não foi levado em conta, né? E às vezes eu fico chateada, né? Então, de fato, o que é que passa no meu coração, né? Isso pode trazer reflexão para nós. Eu busco o reconhecimento humano, né? De ser aplaudido, de vanglória, reconhecimentos, aplausos, holofortes, né, de ser visto daquilo que eu estou fazendo, ou realmente eu estou fazendo algo para o Senhor, de fato, né? E aí me traz a lembrança aqui de Filipenses, o capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: portanto, se por estarmos em Cristo, temos algo... nós estarmos em Cristo, se temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, né? Fala aqui do serviço, desse amor entre os irmãos, né? Completai a minha alegria, né? O Senhor, na verdade, a nossa missão é fazer o Senhor feliz, né? Essa é a nossa missão, fazer Deus feliz. Aí ele diz, como que vai fazer Deus feliz? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Então, no serviço é isso, né? Todos tendo o mesmo pensamento, por mais que eu discorde, né? Mas o irmão, não, vou levar em conta, né? O que o irmão falou e vou dizer sim, amém.
E não façais nada por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade, né, as demais pessoas superiores a si mesma. Aí fala realmente da questão da humildade, né? O Senhor é aquele exemplo de humildade, né? O Senhor, ele fazia os milagres, mas ele se distanciava, ele não buscava holofote para ele. É o maior exemplo para nós de realmente de uma pessoa humilde, né? Até aqui, continuando aqui em Filipenses, do versículo 5, fala justamente isso: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Né? Mostra que Deus, Cristo sendo Deus, né, ele se esvaziou, desceu da sua glória, veio a este mundo, né? E em favor de nós, né? Não merecedores, mas o Senhor se esvaziou. E todo esse tempo que ele passou na terra, ele não se deixava levar pelo fato dele ser o próprio Deus, o Filho de Deus, né? Então, isso traz uma grande lição para nós de humildade mesmo, né? Muitas vezes, tem outros versículos que eu não vou citar para não se estender, mas muitos versículos falam que quando nós jejuarmos, orarmos, nós devemos fazer de forma oculta, não para aparecer aos homens. Muitas vezes a gente quer mostrar às pessoas, né, nosso semblante, que estamos jejuando, e mostrar. Então, quando eu mostro isso, será que eu estou fazendo algo realmente para o Senhor? Ou é para trazer glória, holofotes, né, as pessoas me verem, né, como uma pessoa que é espirituosa, que tem espiritualidade, uma pessoa madura, né? E a questão de ofertas também, diz quando você ofertar, que sua mão direita não veja o que a outra mão faz. Então, muitas coisas assim, questão de oculto mesmo, né? Você se humilhar, se negar mesmo e fazer aquilo realmente para o Senhor e não para ser visto pelos homens e ter reconhecimento deles. Amém. Na prática, né, é necessário que nós diminuamos e que o Senhor cresça. Verdade, amém. Né? É assim, a gente falando aqui de que o Senhor, a fama do Senhor se espalhava devido às grandes obras que ele fazia. Não era porque ele queria, porque a consequência era tão grandioso o que ele fazia, que a consequência disso era ficar conhecido, né, em todo aquele território. Mas o coração do Senhor era um coração humilde. O Senhor era uma pessoa humilde, o Senhor era uma pessoa que ele fazia a vontade do Pai e ele dava glória ao Pai. Né? Então, assim, é preciso que hoje nós nos preocupemos em dar glórias a Deus naquilo que a gente faz, né? E não buscar glórias para nós mesmos. No mundo de hoje, a gente sabe que as pessoas, né, principalmente no cristianismo de hoje, há muitos líderes que buscam glórias para si. Isso é tão forte, né? A gente vê isso claramente em redes sociais, né? Infelizmente em alguns lugares aí, né? Então a gente vê pessoas que buscam glórias para si e o que acontece? O Senhor desaparece. Olha como é forte isso, amados. O Senhor desaparece e o homem cresce, né? E aí a glória não vai para o Senhor, vai para o homem. E naquele dia o homem, que a glória vai para ele, né, vai para o Senhor. Senhor, então não, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O Senhor disse, eu não te conheço. Porque a glória foi para o homem, não foi para o Senhor, né? Então, é necessário que a gente tenhamos isso em mente. A glória é para o Senhor. Tudo que nós formos fazer, né? No serviço ao Senhor, a glória é para Ele. No louvores, a glória é para Ele. A gente vê muito pessoas que têm um dom de louvar, né, em alguns lugares, e quando adentra no serviço, quer sobressair, né? Quer se tornar uma grande cantora, né? Isso aí é um grande baterista, quer ser visto, isso e aquilo outro. Mas, amados, isso aí, infelizmente, isso é maldição para nós, né? Porque convém a que Cristo cresça e que eu e você, né, nós aqui, diminuamos. Então, que a gente possa ter isso em nosso coração. E se há ainda isso, né, em nosso coração, de ainda querer glória, querer algum reconhecimento, porque isso é do ser humano, está em nós, a natureza de Satanás, infelizmente, está em nós. E a gente precisa ir diante do Senhor, né, e pedir ao Senhor que
Pedir a Ele que vê se há em nós um coração assim, um coração que ainda em trevas, um coração que ainda quer reconhecimento. E que Ele tire toda essa treva, todos esses pedregulhos e nos conduza a um caminho eterno. E que nos conduza ao caminho da vida. É preciso que nós tenhamos um coração sincero diante do Senhor. O jovem, assim, esse programa é para jovem, né? Jovem, talvez você queira algum reconhecimento, porque algum dia eu também quis. Se eu dizer para você que eu não quis reconhecimento em algo que eu achei que eu fiz que eu fiz foi o máximo, lógico, né? O que é bom ser reconhecido. E também é bom você receber elogios, mas o excesso de elogio pode fazer mal para o nosso coração. E pode nos sobressair, fazer com que o orgulho que provém de Satanás, né, possa fluir de nós e não agrada ao Senhor, né? Então, assim, talvez você esteja aí, mas eu não posso ser reconhecido. Isso pode sim, mas o excesso de reconhecimento, o excesso de muita bajulação pode gerar em nós um coração de orgulho. E isso é o que prejudica, né, o nosso serviço ao Senhor e a nossa vida espiritual. Então, nós precisamos vigiar muito nisso. Se o nosso coração ainda tem algum tipo de orgulho, algum tipo de pretensão, precisamos ir urgentemente ao Senhor e pedir para o Senhor limpar isso, né? E dar toda a glória para Ele, porque realmente Ele é o provedor de todas as coisas em nós, né? Ele que faz tudo em nós. O dom de louvar foi Ele que deu. O dom da palavra foi Ele que deu. Então, tudo que nós temos é do Senhor. E é para o Senhor, né? Amém. Amém. Então, tudo é para o Senhor. Então, a gente acaba aqui esse primeiro pontozinho que a gente discutiu aqui, né? Abordou, da gente ter humildade, buscar fazer tudo sem buscar a publicidade, honra e glória para nós, mas que toda honra e toda glória seja para o Senhor, como a gente aqui abordou. Verdade. E voltando aqui para Mateus 12, eu já vou entrar no segundo tópico. Para você que não está nos acompanhando a partir de agora, eu iniciei o programa lendo o Mateus capítulo 12, do versículo 15 ao 21, onde há uma profecia acerca do Senhor Jesus Cristo. E nessa profecia a gente está abordando alguns pontos. A primeira foi sobre a publicidade e a segunda é a que está aqui no versículo 19, que diz que o Senhor Jesus, Ele não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. E quando fala aqui que Jesus não contenderá, nem gritará, a gente, desfrutando, encontrou uma passagem que está em Lucas, capítulo 4, versículos 16 ao 30, que eu vou abordar aqui com vocês. Então, se vocês estiverem com a Bíblia, seria interessante nos acompanhar. No versículo 16 ao 30, vem mostrar que Jesus foi até uma sinagoga, entrou lá e foi ler algo que estava nas Escrituras. E aí ele inicia assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Isso se referindo ao Senhor Jesus. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Os versículos seguintes vêm mostrar que as pessoas que ali estavam não creram no que o Senhor acabou de falar, que aquela profecia acabara de se cumprir. No versículo 28 diz o seguinte, já adiantando aqui alguns versículos: todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expuseram-no na cidade, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cima do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Então veja qual foi a reação das pessoas que estavam ali naquela sinagoga, quando o Senhor falou sobre essa profecia. Mas qual foi a atitude do Senhor? A gente vai ver agora no versículo 30. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Então, a profecia se cumpriu. Jesus não estava falando nada contrário à palavra, ele estava apenas sendo fiel a ela, não estava falando nenhuma mentira, mas as pessoas se encheram de ira. E o Senhor não foi revidar. O Senhor, naquele momento, não se encheu de ira também e tentou convencer as pessoas de que aquela profecia estava se cumprindo,
aumentando o tom de voz, ou discutindo com as pessoas que ali estavam, nem manifestando o seu poder, que de fato a gente já viu aqui que o Senhor tinha poder para realizar diversas curas e realizar muitos milagres. Mas o que é que o Senhor fez? Ele simplesmente saiu dali e se retirou. Então, isso nos traz uma grande lição, principalmente quando nós vamos pregar para alguém. Muitas das vezes, quando a gente prega, a gente espera que a pessoa creia ali imediatamente. E a gente, quando ela não crê, a gente acaba querendo reforçar aquela mensagem várias vezes, como se pudéssemos abrir a mente da pessoa e colocar aquele versículo lá dentro. Mas a gente observa que, ao longo da trajetória do Senhor Jesus aqui na Terra, Ele pregou para muitas pessoas, muitas creram, mas também aconteceram de algumas não crerem, como foi o caso aqui dessa passagem que eu acabei de ler. Então, que a gente tem essa percepção de que quando a gente prega, é o próprio Espírito que conduz as pessoas ao arrependimento, é o próprio Deus que conduz as pessoas a aceitarem aquela palavra, crerem nela e se arrependerem, para que a gente não venha carregar esse fardo, né? Eu preguei para a pessoa, ela não creu, então a culpa é minha. Não, a gente deve fazer a nossa parte de pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, mas ao Espírito e ao próprio Deus é que permite que as pessoas venham a se arrepender e crer nessa palavra, né? Amém. Eu estava rindo aqui porque eu estava lembrando que quem já não teve a vontade, não é que fizeram, mas teve a vontade de amarrar alguém na cadeira e pregar o Evangelho. Gente, eu já tive esse impulso, não, eu não fiz isso, mas eu já tive essa vontade de você tanto amar aquela pessoa e você querer que aquela pessoa pudesse compreender e ter a mesma fé, compreender como eu compreendo, né? Crer no que eu creio, ter a mesma fé tão clara para mim. Então, se eu falo do Senhor, eu creio que aquela pessoa vai receber como uma verdade, porque é claro para mim, mas muitas vezes isso não funciona. Tem pessoas que vão ouvir a palavra e vão realmente aceitar, e outras pessoas vão rejeitar. Infelizmente, como Danilo leu ali, muitos, né, rejeitaram, né, e até expulsaram Jesus da sinagoga, né? E assim, diferentemente, né, da forma como eles agiram, né, nós não podemos agir dessa forma, né? Nós temos que ter brandura, né, quando nós falamos do Senhor. Aqui em João 16, no versículo 7 e 8, fala justamente isso, né? Que quando aqui fala no versículo 8, no versículo 7, perdão, fala quando o Senhor ascendeu aos céus, né, Ele não nos deixou órfãos. Ele disse que mandaria um Consolador, que seria o Espírito, né, o Espírito Santo, que Ele viria até nós, né? E quando Ele vier, no versículo 8, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem convence é o Espírito, é o próprio Senhor que convence, né? A nós cabe sermos o quê? Apenas um instrumento nas mãos do Senhor, né? Somos canais, nós que cremos no Senhor, temos a vida do Senhor, se deixarmos ser usados, né? Para levar a palavra de Deus para as pessoas, né? Nós somos aquelas mensageiras, né? Das boas novas, os mensageiros das boas novas, né? E assim, no sábado passado, nós tivemos, né, o prazer de sairmos no centro da cidade de Campina Grande para pregar o Evangelho. E tivemos assim, experiências maravilhosas, né? Muitas vezes eu mesmo erroneamente achava que eu tinha que falar de lá do Jardim do Éden, quando o homem pecou, e até
até Cristo. Eu achava que tinha que falar muito para as pessoas entenderem, né? E hoje eu vejo que é muito, é de uma forma sucinta, né? De uma forma simples, mostrar que aquela pessoa, ela é pecadora, ela nasceu nessa condição de separada de Deus e mostrar a redenção de Cristo, né? E levar elas a invocar o nome do Senhor, porque a própria palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Então as pessoas podem receber a vida de Deus, né, de uma forma simples, né, de nós falarmos da palavra e o Senhor, e não é da minha eloquência, da minha clareza nas palavras, como eu vou usar, vamos usar a Bíblia e mostrar várias passagens, não é isso que vai convencer as pessoas, não é a minha sabedoria, inteligência, não é nada disso. Quem vai convencer as pessoas de que elas são pecadoras, que elas precisam de Cristo, né? Precisam crer e receber o Senhor como seu Salvador, é o Espírito. É Ele que vai convencer a pessoa do seu estado e mostrar o Senhor para elas, para que elas possam receber o Senhor. Amém. A nossa função é ir, né? Ide. Quem convence é o Espírito. É o Espírito. Né? Então, assim, não é por força nem pelo nosso poder. Aqui em Zacarias, né, no capítulo 4, versículo 6, fala: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Então, não adianta a gente querer convencer as pessoas de que o Senhor é a salvação, porque essa é a tarefa do Espírito, não é a nossa tarefa. A nossa tarefa é pregar o Evangelho. Sim. Né? Então, quem convence é o Espírito. Até essa questão, assim, na saída que a gente foi sábado, né? Essa questão, às vezes a gente, né, posso orar por você, né? Essa é a frase simples que a Adriana estava até comentando, não é nada complicado. Aí, muitas pessoas, claro, muitas pessoas permitem, né, que a gente ore e tudo, até oram conosco. Outras não, né? Dá um não bem redondo. E aí a gente fica meio tensa. Eu pelo menos, eu fiquei, né? Eu levei muito não, mas graças ao Senhor, é como o irmão sempre fala, o irmão Sandro fala, né? O não a gente já tem, né? Agora vamos buscar o sim. Então, recebi muito não, mas... E eu me perguntava, eu disse, Senhor, como um homem é difícil, né? Como o ser humano tem um coração complicado, porque às vezes a gente quer realmente salvar todo mundo, a gente quer que todo mundo creia. E muitas vezes a gente fica realmente triste, né? Um pouco chateada por receber um não. Mas o Senhor era assim, o Senhor pregava o Evangelho, muitos criam e outros o Senhor não sabia se ia crer ou não. Ele pregava, ele não estava preocupado, né? Porque a nossa função é pregar. O Espírito convence, o Espírito traz, né? E graças ao Senhor, assim, que o Senhor nos deu esse encargo. Pregar o Evangelho é o nosso encargo. E o Espírito, ele faz o resto. Amém. E quando Joselma falou aqui que às vezes prega o Evangelho e as pessoas rejeitam, eu lembro de uma experiência do irmão Chico Zé, que ele mencionou, que já passou por essas experiências também, de pregar para alguém e a pessoa rejeitar naquele momento. E ele disse que a oração que ele fez logo em seguida foi de que o Senhor deu a oportunidade para que outra pessoa pregue o Evangelho para ela, para que ela tenha uma nova oportunidade de crer. Amém. Não foi por ele, mas que o Senhor utilize outro para levar essa boa nova para essa pessoa. Então, que seja esse o nosso coração, né? O nosso sentimento. Quando a gente for pregar o Evangelho e alguém não receber, que a gente tenha esse sentimento também de desejar e orar para que o Senhor possa utilizar outra pessoa para pregar o Evangelho para ela. Assim, complementando, Danilo, aqui, jovem, adolescente, né, que está nos vendo agora, ou qualquer irmãos e irmãs, né, em geral, talvez tenha um caso na família, porque acontece muito na família. Isso. Né, da gente querer que a nossa família, pai, mãe, primo, enfim, né, creiam no Senhor, porque a gente sabe que é o melhor caminho. E a gente fica ali, sabe, aperreando, muitas vezes se estressando, ó Senhor, e aquilo. A gente sabe, assim, a gente precisa entender que a gente só tem que pregar e orar, né? Orar pelas pessoas que estão perto de nós, por aquelas que dizem não. Muitas vezes vão receber um não, mas a gente precisa orar por elas, porque tudo tem seu tempo, né? Em determinado tempo, ela vai dizer sim. Então, a gente, né, talvez jovem e adolescente, você esteja aí realmente numa situação assim, né? Preocupado com a sua família, preocupado com seus pais, preocupado com o seu amigo,
né? Preocupado com seu vizinho, preocupado com tantas pessoas e às vezes meio desesperado, porque a gente está no fim dos tempos, né? A gente fica meio que assim, meio desesperado e tem que ficar mesmo. Mas é orar e pregar, né? E orar. Se a pessoa não recebeu no momento, orar por ela, né? Em determinado momento, o Senhor, pela misericórdia do Senhor, ela vai dizer o sim. Né? O Senhor Né? possa dar a oportunidade. Amém. E não desistir, né? Não Mas, desistir. pela minha experiência, as pessoas que pregaram para mim inicialmente tiveram que pregar mais de uma vez. E aí, com o tempo, o Senhor teve misericórdia, aquela palavra pregada foi lá criando frutos no meu coração, até que um dia eu viesse a crer. Então, acho que muitos têm essa experiência também, e então fica nosso encorajamento para que você continue, não desista, mas persevere. Aleluia. E agora, partindo para o último ponto que a gente vai abordar essa noite, aqui em Mateus capítulo 12, quando fala do versículo 15 ao 21, como a gente leu no início, um outro ponto sobre o Senhor Jesus está no versículo 20. E ele diz o seguinte: não esmagará a cana quebrada, isso falando a respeito do Senhor Jesus, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Quando fala aqui não esmagará a cana quebrada, a gente leu um texto que está no jornal Árvore da Vida, e quando chega nesse ponto, ele fala o seguinte, que o Senhor ele estendia a mão aos fracos, sua mão não esmagava o que já estava quebrado pelo mundo, pelo pecado ou pelo diabo. Suas mãos eram de salvação e esperança. E aí uma passagem que retrata bem o que eu acabei de ler, está em João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Aqui nessa passagem vem mostrar a experiência de uma mulher adúltera que foi levada até o Senhor. E aí os versículos mostram que muitas pessoas estavam ali acusando aquela mulher de adultério, estavam ali com pedras para apedrejá-la, porque era isso que a lei de Moisés falava, mas a gente vai observar que o Senhor, quando se deparou com aquela situação, ele não foi pegar mais uma pedra para atirar na mulher adúltera. A atitude do Senhor foi completamente diferente. E aqui eu vou ler aqui alguns versículos que retratam isso que eu acabei de falar. No versículo 7, o Senhor Jesus aqui relata o seguinte: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós que estivesse em pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde ele estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então nessa passagem aqui mostra o quanto o Senhor é misericordioso, o amor que o Senhor tinha pelo pecador. E é essa atitude que a gente também deve ter. Muitas das vezes a gente, quando vê alguém em pecado, mesmo que a gente não venha expressar por meio de palavras, mas interiormente a gente age como essas pessoas aqui, querendo acusar com pedras, né? Querendo condenar aquela pessoa pelo pecado que ela cometeu. Mas a atitude que o Senhor nos ensina é de agir com misericórdia, com amor, da mesma maneira como ele agiu aqui nessa situação em relação a essa mulher adúltera, que sejamos todos nós encorajados a também agir, né? Sempre com amor e misericórdia como o Senhor agia. Amém. Sim, isso nos lembra, né, esse amor que o Senhor tenha pelas pessoas, né? Não considerando o estado em que elas se encontravam, né? Ele não via, né, o status, né, a condição social. No caso, ela era uma prostituta, uma pessoa desprezada pela sociedade, né? Aí me lembra nessa parte que Danilo leu de Mateus, que nem apagará a torcida que fumega, né?
que é justamente que naquela época tinha um lampião, né? Tem um paviozinho, aí no finalzinho, quase não está mais emitindo luz, né? Era algo assim que tinha que ser cortado, né? Que ficava só aquela parte pretinha, já saindo aquela fuligenzinha, aquela fumacinha preta, já não iluminava o ambiente. Então era algo assim inútil, né? Mas o Senhor, ele não descarta aqueles que são considerados inúteis, né? Para a sociedade, né? No caso dessa mulher, era uma mulher considerada pecadora, inútil para a sociedade, não uma pessoa desprezada. Mas o Senhor torna aqueles que são inúteis, né? Torna em servos úteis, né? Então, muitas vezes, né, trazendo para nós, muitas vezes a gente se acha esses servos inúteis diante do Senhor. Nos sentimos assim, pessoas fracas, sem muitas despreparadas, né? Sem muitas virtudes, ainda, Senhor, sou ainda tão imaturo diante do Senhor, né? E às vezes a gente acaba até olhando para um irmão, para uma irmã e vê uma certa maturidade, né? E acaba a gente se acanhando e se achando tão aquém, né? Mas aqui em 1 Coríntios traz um encorajamento para nós. Em 1 Coríntios, o capítulo 1, a partir do versículo 26. No versículo 26 fala justamente isso, que o Senhor não chamou os sábios, né, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Aí continua no versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então vocês percebem, não é o que nós somos, na verdade, é o que Deus é, né? Então, essa vida divina que está dentro de nós, ela é uma vida poderosa. Amém. Então, eu posso me achar fraca, e de fato sou fraca, né? Mas é essa vida que está dentro de mim, é ela que é forte, é ela que é poderosa, é ela que vai me transformar. A palavra de Deus diz, de glória em glória. O Senhor está me transformando, né? E lembra que, eu não lembro, não recordo a passagem, mas diz que nós fomos como tição, né? Tirados do fogo, né? Algo desprezível. Nós estávamos indo para o lago de fogo, imagine. E o Senhor nos resgatou. O Senhor não apenas nos resgatou, mas nos chamou para servir. Isso é maravilhoso, né? E aí, isso aí traz para a gente um encorajamento, para a gente prosseguir, né? Porque é a vida do Senhor. É essa vida que vai se expressar através de nós. Aleluia. Aqui em Marcos, capítulo 2, versículo 17, diz assim, né? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. O que a gente pode ver com isso? O Senhor, ele veio salvar o perdido. O Senhor veio salvar os doentes. O Senhor é aquele que não faz acepção de pessoas. Ele veio para todos. Sim. Agora, nem todos vão receber, mas ele veio para todos, né? E assim, eu passei por uma experiência, não vou detalhar muito, que é muito tempo, mas eu passei por uma experiência, né, de uma determinada amiga minha passando por uma situação bem difícil. E aí ela veio perguntar para mim, e você que no meu lugar, o que faria? Eu olhei assim para ela e digo, deixa quieto, não vou nem falar o que eu faria. Deixa quieto a situação aí. E ao me lembrar disso agora, nesse momento, eu vi o quanto eu sou falha, o quanto eu não tenho essa característica de Cristo. Porque ainda nós olhamos para as pessoas, julgando elas. A gente pode não julgar falando, expressando audivelmente, mas a gente julga, muitas vezes na nossa mente. A gente não falou, mas pensou. Julgamos pela nossa mente. E a gente vê o quanto nós somos falhos. Por que nós somos falhos? Porque nós julgamos, nós somos humanos, temos a natureza, né, uma natureza que não é de Deus ainda dentro de nós, mas também temos a natureza de Deus dentro de nós, temos o Espírito dentro de nós. Talvez assim, você esteja numa situação assim,
né? De ser essa pessoa que olha, muitas vezes fala mal, né? Julga, tem pensamentos que não provém de Deus e tudo. E talvez você diga, não há esperança para mim, né? Não, imagina, eu sou pecador. Eu não sou uma pessoa que mereça que Deus olhe para mim. Só que Deus vai salvar você. Deus não vai salvar o que estão bem de saúde, né? Assim, bem de saúde não é essa saúde física. Aqueles que não precisam de Deus. Deus não vai salvar eles. Deus vai salvar aqueles pecadores mesmo que precisam dele. Mas a gente precisa estar doente, mas precisa buscar o médico, né? Sim. Não adianta também a gente estar doente e ali, né, morrer ali a míngua. O Senhor é o médico dos médicos, Ele está ali e Ele quer nos salvar. Ele é aquele que estende a sua mão. Ele não é aquele que esmaga, né, como o irmão Danilo até compartilhou. Ele não é aquele que diz, você está nessa situação, não te quero, né? Não, vou querer aquela ali, que aquela ali, ele está certinho, né? Ele está no caminho do bem. Não, o Senhor não é assim. O Senhor vai salvar todos quanto receberam. Se você crer em Jesus, se você receber Jesus, não importa a sua condição, nem como você esteja, Ele quer salvar você. Né? Então, a partir do momento que você não olha para a sua condição, porque é caída mesmo, e você olha para o Senhor, aí você tem salvação. Porque o Senhor veio para te estender a mão. Né? Ele não veio para recolher a sua mão de você, Ele veio para te estender a mão. E isso é tão maravilhoso, porque a gente vê a misericórdia do Senhor para conosco. Né? Nós aqui, quantas vezes também nós nos sentimos tão fracos, né? Decaídos, e o Senhor diz, segue-me, levanta, né? Me dá a tua mão. E aí quando a gente olha para o Senhor, nós somos salvos, né? Todos os dias, né? Então, o Senhor está aí disponível. Basta que você realmente tenha um coração de buscar, né? Ele veio para todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, receba o Senhor enquanto ainda é tempo, né? Amém. Amém. Então, já estamos aqui bem próximos do fim do programa. Fica aqui essa mensagem, né, de termos esse coração de amor, de acolhimento para aquelas pessoas que estão à nossa volta, pecadoras tanto quanto nós. Amém. Que a gente não venha julgar, mas levar até o Senhor a elas para que elas se arrependam e obtenham a misericórdia que o Senhor estendeu a nós e também estende a qualquer pessoa, né? Como foi falado aqui, o Senhor ama e veio para todos. Amém. E aí até aqui, já que a gente está bem pertinho de finalizar o programa, passo para a Adriana para ela fazer as considerações finais do programa de hoje. E... Posso falar só uma coisinha antes? Pode. Fale. Assim, essas 3 características de Cristo que a gente desfrutou hoje, né? Talvez a gente diga assim, estou tão distante disso. Não está, não. Está tudo no Espírito, né? Está tudo no Espírito. No Espírito está todas as características de Cristo. Tá? A plenitude de Cristo está no Espírito e o Espírito está dentro de cada um de nós. Está tão acessível a nós, tão acessível, basta que a gente se volte para Ele e aí a gente vai ser essa pessoa maravilhosa que Cristo é. Vamos ter essas características que Cristo tem, né? Assim, graças ao Senhor, nós temos para onde ir, nós temos uma Amém. Fonte onde buscar. Então, não desista, né? Essas características também podem ser nossas características. Eu falei de uma experiência que eu tive. Eu preciso ganhar muito nisso e eu sei que eu preciso ir mais ao Senhor e ganhar mais dele nesse aspecto, né? Amém. Considerações de Adriana. Então, assim, eu ganhei muito. Essa, como a irmã Joselma falou, algumas características, né, da personalidade de Jesus. E essas características são frutos do Espírito, né, que está aqui em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São muitas, né? Se a gente for olhar para nós mesmos, Senhor Jesus, tem misericórdia, né? E assim, só que essas características, que é o fruto do Espírito, né? Nós podemos buscar, né? Muitas delas nós não alcançamos, muitas já foram trabalhadas, né? Porque é o próprio Senhor que vai trabalhar no nosso interior através do Espírito, né? Como a irmã comentou, né? Se nós nos voltarmos para o Senhor que está no nosso Espírito, Ele vai trabalhar em nós. Todas essas características, todos esses frutos do Espírito vão ser trabalhados em nós ao ponto
de nós também expressarmos, né, esses frutos do Espírito, essas características da personalidade de Cristo em nossa vida e expressar em todos os lugares, onde quer que nós estejamos, seja na nossa escola, na faculdade, no nosso trabalho, principalmente no nosso lar, né, com nossos pais, nosso cônjuge, né, com nossos amigos. Então, o Senhor vai trabalhar, mas para o Senhor trabalhar, a gente precisa permitir que o Senhor trabalhe em nós, né? Precisa que nós nos voltemos ao Senhor e busquemos essas virtudes, que são virtudes, né? Os frutos do Espírito. Nós busquemos, é possível, está na Bíblia, né? Tá? E nós temos o quê? A vida do Senhor em nós, no nosso espírito, então é possível, à medida que a gente vai buscando o Senhor, né? Essas características, esse fruto, essas virtudes vão ser acrescentadas em nós, em nossa vida, e nós vamos expressá-la em qualquer ambiente, e de fato aí seremos a luz do mundo e o sal dessa terra. Amém. Então, com essa mensagem, a gente finaliza aqui mais um podcast na Contramão e encoraja a todos que nos acompanharam na próxima terça-feira, a partir das 20 horas, estar nos acompanhando mais uma vez, tanto pelo YouTube da Igreja de Campina Grande, quanto pela Rede Fé. Amém. Jesus Cristo é o Senhor.